Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Pessoal, cheguei aqui então no vídeo, qual a gente vai falar de tensão e deformação. Eu vou estar resolvendo alguns exercícios associados, então a tensão de compressão, tensão de tração, tensão de deformação, análise. Então, bora lá, sem mais delongas. Então, primeiro exercício, né? Considere o gráfico de tensão por deformação de um ensaio de tração de um corpo de prova. Então, temos aqui o gráfico, a gente consegue perceber algumas coisas, vamos ver o que ele vai solicitar. Então, analisando o gráfico, determine os valores dos limites de escoamento e de resistência do material. Muito bem. Tá? Vamos fazer aqui, então, a análise desse nosso gráfico. Pessoal, o limite de escoamento, ele é exatamente o ponto em que se encerra, né, a região ali de deformação elástica. E no regime de deformação elástica, nós temos ali a associação de uma reta, né? Então, as tensões e as deformações relativas, elas estão associadas a uma reta. Então, essa região aqui, né, é a região elástica. Né? Elástica, e a partir daqui nós temos então a região plástica, certo? Tudo bem. E o limite de escoamento é exatamente esse ponto, esse divisor de águas. Então, este local aqui é o que a gente chama então de tensão limite de escoamento. E o ponto que termina o regime de deformação plástica, máximo, que é esse cara aqui, é o que a gente define então como limite de tensão de resistência. E aqui sendo então a ruptura, né? Fratura do nosso corpo de prova. Né? Bom, ele quer que eu identifique então quais são esses valores de tensão. Então, letra A é uma pergunta de interpretação de gráfico, lembrando que aqui no meio a gente tem a constante de elasticidade, né? A tensão elástica, da constante elástica. Então, nós temos aqui que nosso limite, tensão limite de escoamento, ela está acontecendo aqui por volta de 400 megapascal. Tá? Normalmente, tá, gente? Esse gráfico é representado em pascal. E a letra B é que a gente identifica, então, limite de tensão, né? A tensão de limite de resistência, que é esse segundo ponto. Se a gente for olhar, ela está sendo por aqui, né? Perto dos 750 Pascal. Porque ele vai fazer uma aproximação. Tá? O nosso tensão limite de resistência de aproximadamente 750. Perfeito? Pergunta de interpretação gráfica, né? Claro que a gente precisa saber aonde que acontecem esses pontos. Então, limite de resistência normalmente é o maior valor de tensão que ele obteve, e o limite de escoamento é exatamente quando ele vai mudar ali da reta, né? De elasticidade para formação plástica. Perfeito? Segundo, a tabela a seguir, né, representa os valores coletados em um ensaio de tração, relacionando a deformação com a tensão. A tabela também indica os limites de escoamento, resistência e ponto de fratura. Ele trouxe aqui as negativas, as tensões e os limites. Né? Então, o limite de escoamento está sendo em 400,1, o limite de resistência em 700,6 e a fratura aconteceu em 666,8. Com base nos valores da tabela, determine a região de deformação plástica, a região de deformação plástica e o módulo da elasticidade do material. Muito bem. Tá? Vamos fazer aqui o nosso querido regiões. Então, letra A. A nossa região é uma região de deformação, né? A gente pode aqui fazer duas relações. Posso relacionar
relação com tensão ou relacionar com a deformação. Se eu falar de deformação, a região de deformação elástica, ela acontece para valores de E, né, menores ou igual a 0,006, ou para uma tensão menor ou igual a 400. Tá? Letra B. Então, o limite de deformação plástica, a região, ela inicia, né, no limite de escoamento e vai até o limite de resistência. Então, se eu usar a deformação como parâmetro, então, utilizando a deformação como parâmetro, a gente tem que E vai ser menor que 0,006, vai ser menor que a deformação ativa, que vai ser menor ou igual até os 0,1422. E se eu me referir à tensão, né, daí a gente teria aí então de 403 até 704,6, né, de tensão de plástico. Tensão seria maior os 403,1 e menor ou igual aos 704,6. Estou colocando os dois intervalos porque ele é específico para a gente. Normalmente a gente falaria da deformação. Okay? E a letra C, ele quer que a gente tenha o módulo de elasticidade. Como que a gente faz o módulo de elasticidade E? O módulo de elasticidade, ele vai ser a tensão, no caso a gente vai usar a tensão de escoamento, dividido pela deformação de escoamento. A gente vai fazer 400,1 dividido por a nossa deformação relativa, que é de 0,6. Certo? Nós teríamos aqui, então, um módulo de elasticidade de 6, em torno aqui dos 150 mil, 150 mil, 0,38, 6 ME. Bom, o pessoal, tive que ser um pouquinho, mas já retorno. Tá? Então vamos aqui para a próxima. Calcule o alongamento de comprimento de 8 metros quando sujeito a uma tensão de tração de 220 megapascal. O material desse tubo é visto no diagrama de tensão versus deformação abaixo. Calcule também o módulo de elasticidade do material. Como que a gente calcula, então, a deformação? Tá, pessoal? A deformação ela pode ser calculada pelo comprimento vezes, né, a deformação relativa, é o valor do E. Então, nesse caso, nós teríamos que a deformação dele, o comprimento dele é 8, vezes a deformação relativa. A deformação relativa vai estar associada à tensão, então 225 megapascal. 225 megapascal está aqui no meio, bem aqui no meio, aqui é uma reta. Então, se a gente pensar essa reta, tá? Esse 1 né, está aqui, aqui é 0,02, então o valor que nós temos de E para aquela tensão é algo de 0,0015. Então, eu vou fazer 8 vezes 0,0015 e nós teremos, então, uma deformação de 0,012. Acho que eu coloquei um zero a menos. Não, não coloquei, deixa eu... É isso mesmo. 15, isso, tá? 0,015
15 metros, né? Ou o equivalente, né, a 12 milímetros de deformação para essa tensão. Maravilha? E a segunda pergunta que ele faz que é que a gente calcule o módulo de elasticidade. Bom, o módulo de elasticidade ele é a tensão dividido pela deformação relativa. Nesse caso, a gente tem aqui, né, que a nossa tensão limite de escoamento ela é de 200 megapascal e a deformação de 0,01. Eu vou pegar aqui a nossa tensão, de 200 vezes 10 elevado à sexta, né, megapascal, dividido por 0,001. Isso vai retornar para a gente, então, 200 vezes 10 a nona. Nona, daí no caso, Pascal. Né? No nosso módulo de elasticidade, ele seria o equivalente a 200 gigapascal. Né? Normalmente, né, a tensão, ela tá, o módulo de elasticidade está associado a gigapascal e as tensões a megapascal. A gente trabalha de trações, tá bom? Próximo. A ligação, a ligação é formada pelas chapas A e B, então ali nós temos uma ligação, e pelo parafuso CD. Então, tem uma placa A, uma placa B, um parafuso aqui no meio. As chapas atuam a força de 400 kN, conforme o desenho. Então, eu tenho aqui duas forças que causam um cisalhamento do parafuso. Tá? E ele diz que a tensão admissível de cisalhamento, né, para o parafuso é de 50 megapascal. Ele quer que a gente determine o melhor valor admissível para o diâmetro do parafuso. Então, eu já coloquei aqui uma expressão que fala o seguinte: olha, a área vai ser igual à carga, né, a força P, dividido pela tensão admissível. Perfeito? Só que eu não estou procurando a tensão admissível. Ou melhor, não estou procurando a área. Estou determinando aqui qual deve ser o diâmetro. Então, vamos lembrar um pouquinho. A área, quando a gente fala uma seção circular, ela vai ser π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. Então, eu teria o seguinte: π vezes diâmetro ao quadrado por 4 vai ter que ser igual a P dividido pela tensão admissível. Certo? Como eu quero D, né, nosso D seria igual a raiz quadrada. Já estou pensando aqui. De 4 vezes P dividido por π vezes a tensão admissível no nosso sistema. Isso aqui eu já isolei tudo. O que a gente poderia fazer? Né? Que normalmente o pessoal gosta. Primeiro calcularia a área e depois, com o cálculo dessa área, eu determinaria o diâmetro. Né? Dá exatamente da mesma forma. Aqui é uma forma mais direta. Então, se a gente for trabalhar, vai ter aqui o seguinte: 4 vezes, né? A nossa força é de 400 kPa, 400 kN, né? 400 vezes 10 terceira, dividido pela nossa tensão, que é 50 mega, então, a sexta, vezes o valor de π. Então, é essa a continha que a gente vai ter que fazer. Tá? Então, a gente vai ter aqui 4 vezes 400 vezes 10 elevado à terceira, dividido por 50 vezes 10 elevado à sexta, vezes o valor de π, cuidado com o cálculo, tá? E a gente vai calcular a raiz quadrada disso. A gente vai chegar que o nosso diâmetro ele seria diâmetro 0,10 aproximadamente metro, tá? 0,10 metros ou 0,10 metros. Deixa eu só confirmar se eu não fiz nenhum erro de cálculo. 100, 100 kPa, 100 terceira, vezes 4, dividido.
sexta vezes I, o diâmetro, então raiz quadrada de realmente. Isso mesmo, o diâmetro. Estaríamos trabalhando com as unidades no sistema internacional, então esse diâmetro ele sai em metros, 0,10 metros, 10 centímetros. É que eu estou achando esse valor um pouquinho alto, mas tudo bem, né? Às vezes tem alguma questão de cálculo que seria feito, ou 10 centímetros. Um pilar de sustentação de seção transversal quadrada tem como tensão máxima admissível 120 megapascal. Esse é o projeto base. Sabendo que a carga axial que agirá sobre ele tem um valor igual a 480.000 kilonewtons, determine o menor valor do lado da seção transversal para atender às requisições do projeto. Então a gente chega aí, seção quadrada. O que quer dizer seção quadrada? Quer dizer que a área é L ao quadrado. Tá? Então eu tenho que L ao quadrado vai ser igual a carga dividido pela tensão admissível. Nesse caso, nós temos que L, lado desse quadrado, vai ser raiz quadrada da carga dividido pela tensão admissível. Pensando-se nessa situação, nós temos então uma carga de 480.000 vezes 10 terceira, dividido por 120 megapascal vezes 10. Tá? Então, a gente fazendo essa continha, eu poderia aqui cortar 3 zeros aqui, 10 a terceira, a sexta, seria equivalente a 430, 120. Tá? Vai dar 4, então a gente vai estar aqui calculando a raiz quadrada. 4. Isso vai gerar para nós, então, 2. Tá? Comprimento L de 2 metros. As necessidades do projeto. Feito? Mais uma. Uma peça estrutural de seção retangular, cuja as dimensões são de 30 milímetros e 50 milímetros, eu tenho uma seção retangular de 50 por 30. Vamos calcular a área disso, só tomando cuidado. 30 vezes 10 a menos 3 vezes 50 vezes 10 a menos 3, unidade em milímetro. Tá? Então, a nossa área ela vai ser equivalente aí a 30 vezes 50, são 1.500. 1.500 vezes 10 a menos 6. Isso em metro quadrado. Okay? Já temos a está sendo projetado para um sistema hidráulico. O material escolhido para a peça apresentou um ensaio de tração, os valores apresentados no gráfico. Nós temos aqui que limite de escoamento dele é de 800, limite de resistência 1.200, a ruptura dele aconteceu aqui por volta dos 1.000 e alguma coisa, né? 1.000 e cada aqui 200 por 5 vai dar 200 por 5, 40, então 1.040, é um ponto que aconteceu por volta desse local. Tudo bem. Vamos ver o que ele quer que a gente faça. Para o projeto, foi definido o limite de resistência do material com o fator de segurança de 1,5. Opa, ele está falando para nós da tensão admissível. Né? Então, na letra A, ele quer exatamente isso, qual é a tensão admissível para o projeto. Na letra B, ele quer a carga máxima que poderá ser imposta à peça estrutural. Tudo bem. Então, a tensão admissível, nesse caso, vai ser a tensão de resistência dividido pelo fator de segurança. A nossa tensão de resistência é de 1.200 megapascal. 1.200 megapascal dividido pelo fator de segurança, que é 1,5. Então, a gente vai ter aqui 1.200 dividido por 5, vai ter um fator de segurança
800 megapascal. Que é interessante, né? Que é exatamente o valor do limite de escoamento sem fator de segurança. Poderia ter falado direto que o limite, né, a tensão admissível seria diretamente o limite de escoamento, né? Mas talvez foi proposital. E ele quer a carga máxima. Então, a carga máxima, P, ela vai ser a tensão admissível vezes a área. Então, a tensão admissível, a gente já determinou ela através do fator de segurança, e a área a gente calculou ali no começo. Então, a nossa tensão admissível é 100 vezes 10 a sexta, Pascal, vezes a nossa área, que é de 1.500 vezes 10 a menos 6. 10 a menos 6 vai conseguir simplificar 6. Então, a gente vai ter aqui 800 vezes 1.500. Nós temos, então, uma carga máxima de 1.200.000 newton, tá? Ou 1,5 meganewton, ou, né, que não é muito utilizado, 1.200 kilonewton força, né? Então, é newton por quilonewton, ele é mais usado. Certinho? Pessoal, essa série de vídeos, então, relacionados à mecânica geral aqui. Tá? Um grande abraço e até qualquer momento. Fui!